que sou guerreira, tenho alma de mulher. Sou de fé, sou brasileira, chego lá se Deus quiser. Danço pra mostrar a minha cara. Sou, mas eu sou joia rara, acredito no meu valor. Todas as mulheres que lutaram por melhores condições de trabalho, por emancipação, então parabéns para todas as mulheres e que a gente consiga reforçar sempre a nossa luta. Essa é a nossa primeira semana. A gente teve ontem a participação de uma geógrafa. Hoje a gente vai estar contando aqui com a professora Ana Maria Góes. Amanhã vai ser uma geofísica, então a gente conseguiu pegar diferentes mulheres nas geociências. Vai ser a professora Naomi, do IAG, que vai vir falar também, assim como a Ana, um bate-papo sobre a carreira profissional e sobre o tema de pesquisa dela. E na quinta-feira a gente encerra com um debate sobre feminismo, a questão da representatividade, o feminismo negro e interseccional. E aí depois vai ter uma confraternização. Hoje a Ana é a nossa primeira homenageada de uma série de homenagens que a gente pretende fazer. Não sabemos ao certo ainda com que frequência, mas a ideia é homenagear várias mulheres geocientistas para que elas possam vir falar para a gente da carreira delas e do que elas fazem. Então, dá um presentinho para a Ana, nosso, do coletivo. E a professora Ana Maria Góes, ela se formou em Geologia aqui na USP em 76, participou do movimento estudantil enquanto estudante, fez especialização e mestrado na Universidade Federal do Pará, terminou em 81, fez aperfeiçoamento na Unicamp em 85, doutorado e pós-doutorado aqui na USP de novo em 95 e de 2006 a 2008. Atualmente ela é pesquisadora colaboradora aqui na USP, na Unicamp e na Federal do Amazonas. Trabalha na área de sedimentologia e estratigrafia, com temas como análise de faces, proveniência, minerais pesados, petrografia. E ela trabalha nas bacias do Parnaíba, São Luís, Grajaú e Paraíba. Então, queria agradecer a presença de todo mundo e passar a palavra para a professora Ana. Eu li pouco, porque tinha um slide que falava isso. Olha, puxa, eu estou assim, super honrada. Eu acho que é uma homenagem que qualquer professora, qualquer pesquisadora adoraria estar aqui. Então, assim, as que não puderam estar, eu gostaria de poder representá-las também aqui. Eu acho que eu fiquei em dúvida se viria, porque eu nunca refleti sobre essa questão em toda a minha vida, por incrível que possa parecer. Talvez se refletisse, tivesse mais dificuldade de agir, não sei. Foi o jeito que eu fui lidando com as coisas. Mas foi muito bom. Então, na hora que eu fui montando a minha apresentação, e quando eu decidi que viria, eu fiquei na dúvida ainda, porque eu tinha uma cirurgia que dependia de marcação, não sabia se eu ia poder estar aqui nesse dia. Felizmente, ela só vai ser sábado, então estou aqui e eu fiz questão de pensar, e eu quero fazer uma apresentação curta, porque eu queria mais conversar com vocês, porque eu não tenho reflexão, e eu também sou daquelas pessoas, daquelas mulheres, que têm preconceitos também com movimentos feministas. Eu vivi a revolução sexual dos anos 70, eu sou essa geração, mas era tanta coisa que permeava na minha vida naquela época, a ditadura militar, a mulher ascendendo em vários ramos, eu indo para lugares em que eu não pertencia ao lugar, então tem o fato de você ser estrangeiro, então existem preconceitos, e tem a minha própria natureza mesmo. Então, a minha reflexão sobre a minha própria prática, ela tem algumas coisas que foi muito bom, Eu consegui perceber que existiam sim discriminações, mas elas são tão sutis porque elas estão na cultura, inclusive na minha própria cultura. Então hoje eu estou aqui que nem um paraquedas, querendo abrir esse paraquedas, porque a mente da gente ela tem que se abrir para as novas perspectivas. E também, o que me fez muito vir aqui com vocês, eu assisti esse ano o filme Sufragistas, que é um filme fantástico, maravilhoso, sobre a luta das mulheres inglesas para conseguir o voto, o direito ao voto em 1912, e aquilo me afetou profundamente. Como que a gente não sabe hoje do esforço que é a mulher conquistar esses postos?
Então eu também, algumas coisas eu vou falar, mostrando para vocês que a posição que hoje a gente está alcançando no mundo, na sociedade brasileira, na geologia, com certeza ela vem de um esforço gigantesco e quase que sobrenatural de cada mulher que conseguiu galgar isso, né? Então, já me apresentaram, me resumiram bem aqui, ó. Então, eu já pus aí meu ano de formação, sou da turma do Kazuya Yamamoto, do Beleza, do Egídio. Na minha turma só tinham 5 mulheres, incluindo a mim. O ano que eu entrei foi o ano que o Alexandre Vanucci morreu. Então, a gente já entrou num turbilhão enorme, porque o centro acadêmico inteiro foi preso naquela época e nós, do primeiro ano, é que assumimos. Então, dá para vocês sentirem que não foi fácil. Mas aqui era uma família, por isso que às vezes é difícil a gente refletir sobre essa ação de discriminação e de violências veladas sobre o fato da gente ser mulher, quando você é incorporado como família, né? E nas turmas de geologia, o fato de você viajar muito, a gente se sente muito em casa e em família, né? Eu me formei e já fui dar aula em Belém do Pará. Eu sabia que eu queria fazer isso, né? Naquela época a gente podia fazer concursos públicos para a categoria de auxiliar de ensino só com a graduação. Eu vinha fazer a graduação, o mestrado e doutorado muito tempo depois, né? E na década de 80, 90, né? Mas eu também tenho um viés que me torna diferente de outras pessoas na geologia, na carreira docente. Eu sempre me inquietei com como que a gente ensina as pessoas. Eu acho que muito mais que pesquisadora, eu tenho dentro de mim uma vocação de ser professor. Eu confesso que quando a minha mãe, eu sou de uma família de professores, minha mãe disse, faça normal, vai ser professor. Eu falei, nunca. Mas acabei e acho que gosto muito de fazer isso, né? E eu fiz também na Unicamp, por acho que 2 anos, uma especialização com eles, com o grupo de ensino de lá. Então isso também fez com que a minha carreira, depois acadêmica, ela ficasse truncada, né? Porque existe também outros preconceitos. O professor em geologia, ele se preocupa em ensinar e se preocupa com a didática, também é discriminado. Por isso que eu digo para vocês que às vezes, quando eu olho para a minha carreira, eu tenho dificuldade de ver todos os desafios que eu enfrentei. Ó, minhas primeiras turmas, ó. Estou eu sentada ali, ó. Aqui, ó, você vê que é majoritariamente homens. Eu tinha a idade deles, né? Porque eu comecei a dar aula em estratigrafia, que era do 3º ano. Eu tinha 22 anos, né? Então também, eu acho que isso atrapalha muito você pensar e refletir sobre sua prática quando você tem a idade dos seus alunos, né? Quando eu resolvi me aposentar em 2003, eu já estava naquela fase que achava os alunos irritantemente jovens. Então você vê aí que tem vários descompassos que são aí da minha própria vivência, da forma como que eu fui lidando com as coisas, né? Olha que interessante, só tem uma menina aí nessa turma. Isso daí é uma turma de 78, lá em Belém do Pará. Aqui tem 2 meninas, a gente está lá na Gruta de Ubajara, no Ceará, e aí é uma turma menor, proporcionalmente até que tem mais, tem 2 meninas ali, ó. Esse é um grupo de pesquisa que eu montei junto com os professores de lá, mas basicamente com uma amiga minha, Dilce Bussetti, que eu deixei e que hoje é muito bem encabeçado lá em Belém, pelo Afonso Nogueira, que foi nosso aluno, nosso estudante. E a gente montou essa estrutura, trouxe equipamentos para o lugar, né? Quando eu cheguei em 1977, o curso estava para fechar. Ele já tinha quase fechado, a Petrobras começou a dar aula à noite, porque as pessoas não paravam no lugar, o mercado de trabalho estava muito bom, os alunos que se formavam no lugar não ficavam, e várias pessoas de outras localidades iam para lá para dar aula e não ficavam.
iam embora para outros locais. Então também tinha aquele preconceito, você é estrangeiro, você fica aqui, mas você vai embora, né? Então isso também é um viés também na minha atuação lá. Eu realmente adoro geologia sedimentar, é a coisa que eu mais gosto, né? E eu gosto em particular da sedimentologia, estratigrafia, petrografia. E eu tenho, por formação, por influência do próprio Armando, que foi meu orientador, né, já falecido, Coimbra, e pela influência do professor Coutinho, que era muito amigo do Armando, né, um viés muito grande para a mineralogia, né? A nossa escola aqui, ela é muito mineralogia, petrografia, microscópio. Eu tenho essa formação, eu gosto muito, eu uso muito e tento aplicar na proveniência sedimentar. Estou trabalhando com um grupo de impacto de meteorito, é uma área que eu não trabalhava antes, mas o Álvaro Crosta, da Unicamp, trabalhando com a bacia do Parnaíba, que eu conheço bem, né, uma das minhas prediletas, né? Todo geólogo tem sua bacia predileta, sente dono até, né? E eu coloquei como uma linha também o que eu chamei de província Parnaíba, que é uma ideia que eu comecei a desenvolver e até hoje eu não tive muita coragem ainda de me expor e trabalhar mais essa ideia. E a própria bacia Paraíba, né? Esse daí foi um olhar, na época do doutorado, entre ficar olhando grãozinhos e grãozinhos, que era lá da bacia do Parnaíba, né? Eu estava estudando um intervalo que era o carbonífero inferior, que correspondia à formação Coty, e quando eu tinha que fazer as minhas figuras, eu tinha que pegar as figuras dos outros, mas eu tinha um orientador que o tempo todo me questionava o quanto eu concordava ou não com a figura, até que eu cheguei à conclusão que eu não concordava. Tudo tinha alguma coisa que podia ser repensada. E ao olhar esse mapa geológico, em que as idades são, né, o mapa é criado em cima de idades e não de formações, veja, por era geológica, né? Vocês estão vendo ali a botinha do Piauí, o cinza. Aquilo ali são os depósitos que são paleozoicos. Eu estava estudando ali, mas toda aquela área ali que está pegando o Maranhão e o Piauí, tudo aquilo era chamado de bacia do Parnaíba. E daí, ao contemplar esse mapa, né, eu fui olhando que tinham no verde, né, os depósitos mesozoicos. E daí fui percebendo que quando esses depósitos eles ficam sobre o embasamento, quando as rochas são ígneas e metamórficas, ninguém tem problema, né, de... Isso aqui, como é que eu faço? Embaixo tem esse botãozinho de baixo. Mais fácil, né? Ó. Daí eu fui percebendo que aqui as bacias são individualizadas, outras bacias, né? Ó. Tucano, Rio dos Peixes, Potiguar. No entanto, aqui tudo era uma coisa só. Então eu refiz o mapa, eu trouxe o desenho original meu, e foi assim que, de grãos, eu comecei a fazer um loteamento da região, né? Uma reforma agrária, né? Isso daqui é uma ideia que algumas pessoas aceitam, outras não, né? Mas eu tenho convicção que, pelo menos aqui, o que está em cinza aqui, que são as bacias que correspondem às bacias cretáceas, isso daqui é outra individualização. Eu tenho dúvidas muito grandes sobre o que eu tinha separado aqui nessa região aqui, que já é Jurássico, e que tem bastante magmatismo também, do Triássico e do Cretáceo inferior. Eu tenho dúvida se é uma outra individualização ou não. Mas, olha, eu peguei e fiz isso, certo? Então, vocês vão achar essa configuração em livros de geologia do Brasil, né? Várias pessoas da CPRM concordaram comigo, outras não, mas isso é uma coisa que eu tenho que refletir. Eu acabei publicando mais bacia do Grajaú, bacia de São Luís Grajaú, principalmente junto com a Dilce, que vocês vão ver que é uma pessoa que me acompanhou, né, que a gente fez parceria, ó. Até pus ela em primeiro lugar aqui, porque
Eu trabalho com ela, quando ela chegou em Belém, desde 89, e os nossos últimos trabalhos foram em 2012. Então é uma parceria muito grande, né? A gente fez muitas coisas juntas. Eu tinha trabalhado no Barreiras no meu mestrado, a Dilce veio com um trabalho para fazer sobre barreiras e pós-barreiras, que é o Mioceno, e eu acho que a gente deu uma grande contribuição sobre esse olhar, né, dos depósitos neógenos no norte e nordeste, né? Eu acho que a gente mostrou que isso não era depósito quaternário, que isso era bem mais antigo. A gente demonstrou, sim, que não eram continentais, que eram transicionais, com influência marinha. A gente trabalhou também juntos, né, depois daquela minha ideia, né, dos depósitos cretáceos na bacia de São Luís e Grajaú. A Dilce fez muito mais lá, né? E fiz com ela também o Rio Solimões e Amazonas, num projeto de biodiversidade, junto com equipe de biólogos, né? Isso em 2000. Depois, em função disso, a gente trabalhou na Ilha de Marajó também. Aqui, então, a gente está trabalhando basicamente com recente, cenozoico, né? Terciário e quaternário, basicamente, né? E na Paraíba, né? Mais a parte também do cenozoico dessa bacia, né? Então, essas são, né, os trabalhos que eu fiz com ela. Eu tenho aí várias publicações com ela. A Dilce é uma geóloga que eu aqui, né, faço uma homenagem a ela, brilhante. Ela seria uma pessoa que já há muito merecia ter sido premiada com, né, com as medalhas aí principais para pesquisadores que contribuem para o avanço da pesquisa geológica no Brasil. Olha, então você imagina que você chegar num afloramento todo alterado, superlaterizado, e começa a distinguir, né? Antigamente, todas essas falésias eram chamadas de barreiras, né? Foi a partir desse trabalho que a gente vai discriminando e vai fazendo, e quanto mais a gente faz, mais a gente está aprendendo, né? Esse aqui é um projeto que ele ainda não está terminado, com a professora Maria Helena, já na bacia do Parnaíba, mesmo no Paleozoico, em que a gente está juntou a parte de geologia sedimentar com geocronologia. Como a gente está vinculado à Petrobras, a gente conseguiu pegar o último projeto, depois eles fecharam esses projetos. Trabalho junto também com o Francisco de Assis Negri, do IG, né? Mas basicamente, né, nós duas, mais o Negri. Então a gente trabalhou em toda a área do que é o Paleozoico da bacia praticamente, né? E a Maria Helena e o Negri, que são especialistas também em ígneas, trabalharam bastante também com as vulcânicas e intrusivas básicas dessa região, tá? Isso daqui já é algumas figuras de artigos, de um artigo que a gente mandou para a Petrobras, que está lá engavetado já tem mais de ano. A gente não tem autorização, né? Eu estou aqui com a Grace, da Unicamp, com o Marcos Vasconcelos, que hoje é professor da Bahia, que foi a primeira pessoa que eu orientei, ainda que tenha sido extraoficialmente, na área de impacto, né? Ele estava trabalhando na Serra da Cangalha, e daí o Álvaro, que é meu contemporâneo, lembrou que eu, né, conhecia bem a bacia e me convidou. E para mim isso foi uma alegria muito grande, né? Eu orientei daí já oficialmente a Mariana no mestrado e agora no doutorado, a Grace no seu mestrado, e eu consegui levar também o Marley, né? Uma pessoa que eu gosto muito, Trilô, né? Porque nessas áreas de impacto as rochas ficam muito deformadas e tem que ter alguém que tenha um olhar para estruturar o menos conservador, que você não vai encontrar esses padrões, né? Então, e o Reinhold é já um alemão, especialista nisso, que sempre foi o parceiro do Álvaro nesses trabalhos. É uma área que é muito interessante e ela dá muitos artigos aí, né? Então essa é uma área que eu gosto muito.
Olha, aqui na Serra da Cangalha, que fica no norte do Tocantins, sul do Maranhão, das rochas elas ficam tão deformadas que você encontra elas de pé, você pode encontrar elas dobradas. Então, o meu trabalho junto, porque conheço a bacia, é entender aquela unidade deformada, quem é. Tudo isso é vital para você poder entender quanto que o impacto conseguiu soerguer de rocha que estava, às vezes, a 1 quilômetro de profundidade. E é muito legal, porque daí na petrografia também você vai descobrindo uma série de elementos, né, para poder ter certeza, né, que aquilo é de fato impacto de meteorito. Hoje eu me agarrei ao André, aí já não fui convidada, eu me convidei com ele, que aconteceu uma coisa assim, digamos que salutar. A Dilce eu não estava mais trabalhando com ela tinha feito ia fazer uma viagem para o Rio Madeira, e eu estou devendo para ela um artigo já do passado. Eu tenho medo de morrer e nem dar para ela isso. Mas eu perguntei para ela se ela coletava amostras para mim da calha do rio, e ela coletou. E uma aluna minha tinha chegado de Cuiabá, e eu propus para ela a gente trabalhar, porque isso era um trabalho de proveniência que seria simples dela fazer, né? Só que daí o André também estava já trabalhando nessa área, eu não sabia essas coisas. Você está aqui e não sabe o que está fazendo, não é? E daí a gente começou a fazer uma parceria, que ele foi da banca, e para renovar a minha colaboração no Instituto, eu estou com um projeto com ele, trabalhando com a mineralogia e com sensibilidade de Loi, que é um parâmetro que pode ser usado na proveniência sedimentar também. Então essa é uma área que eu quero desenvolver mais, mas eu já peguei carona meia doente, né? Então estou devagar ainda. Tem um aluno trabalhando no Rio Tapajós, desde Santarém até a Foz, desde Itaituba, né, que fica para montante do rio, até a sua Foz em Santarém, também nessa linha, né? Então vamos ver, isso é uma coisa que eu quero desenvolver mais. Alguns alunos vêm me procurar, eu sempre digo, puxa, estou querendo concentrar nisso agora, né? Eu acho que é uma área extremamente interessante. Olha, já me pegaram doente, né? O Renato, a Liliane, eles estão um grupo muito forte com seus alunos no grupo Serra Grande, que é a base lá da Bacia do Parnaíba, e até hoje eu não consegui ir para o campo com eles, né? Estou doente desde 2013, com esse joelho, com perna, mas é uma área que eu tenho ainda esperança que eu possa contribuir mais com eles. E o Marley, né, o Trilô, ele também está inserido nesse projeto. Toda a tese dele do Transbrasiliano, ele conseguiu resultados interessantes, as conclusões dele, no que se refere a esse grupo inicial, né? O quanto o Transbrasiliano influenciou na própria instalação da bacia e na evolução desse grupo. É bem interessante. Bem, eu também, junto com uma equipe grande, o Kazuo Yamamoto, vários geólogos do IPT, a gente conseguiu, olha, eu sou muito orgulhosa disso, de fazer um livro em homenagem ao professor Coutinho, é um livro que é muito interessante, porque ele não é muito formal, ele é como é o Coutinho, ele mistura as contribuições científicas do professor, mas tem muitos causos que a gente vai colocando, e é um livro que fez o professor Coutinho ficar muito feliz, né? Ele chegou até a reeditar outros exemplares. Então, às vezes que ele acha que ele já está esquecendo tudo, ele veio numa palestra, uma vez ele veio uma de meteorito, e ele tem trabalhos com impactos de meteorito. Ele voltou meio frustrado para casa, né? Ele não estava alcançando mais tudo aquilo que estava sendo falado, era modelamento geofísico. Mas daí ele pegou o livro e ficou lendo, daí a esposa dele que diz, não, ele ficou bem, ficou mais tranquilo. Bem, se eu não fiz nada, isso aqui já valeu a pena, né? Ter feito essa experiência. Muito legal que a biblioteca também começou uma homenagem, né, aos nossos queridos professores, né, que
formaram todo esse grupo aqui das Geociências da USP, né? O primeiro homenageado foi o Setembrino, depois foi o Coutinho, né? Olha que bom, professor Rocha Campos. Isso é uma coisa muito boa. E esse ano eu estou junto com o professor Rômulo, fazendo os primeiros levantamentos aí para fazer um livro em homenagem ao professor Petri. Na verdade, eu estou quase secretária do professor Petri, que agora está numa urgência de colocar para fora, ele vai escrevendo, eu vou levando para casa, Esse é um livro que foi dito que seria feito desde o Congresso de Belém, faz tempo, né? Mas ele, por vários percalços, ele não pegou ainda. Por falar nisso, desde que eu cheguei aqui, tem um livro que não vai para frente, que é Minerais Pesados em Grãos, junto com o Giannini, né? Eu pus aqui só para me lembrar que o motivo de eu vir aqui era isso, sabe? Até um computador eu ganhei na época, porque era para fazer esse livro. Esse livro tem 10 anos ainda sem fazer. Bem, aí a minha reflexão do meu fazer, ele está aí ainda muito incipiente, né? O único caso que eu realmente, quando eu parei e pensei, eu falei, isso é discriminação, se fosse um homem não fariam isso, foi quando eu fiz o concurso. Eu cheguei em março de 77, em setembro abriu o concurso para estratigrafia, faziam 10 anos que não havia um concurso, existiam alunos, né, geólogos formados que já estavam dando aula como colaboradores, e eu fiz e passei em primeiro lugar. Bem, eu tinha certeza do que eu sabia, né? Foi merecido esse primeiro lugar. Eu tinha publicações, numa época que o curso estava fraco, aqueles alunos não tinham essa oportunidade que eu tive. Eu trabalhava com o Armando durante 3 anos no laboratório. Quando eu cheguei, em março de 77, quando foi em abril, eu falei, eu monto esse laboratório. Assim. Daí, junto com outras amigas do curso, né? Sempre mulher para confiar na loucura que a outra mulher vai falar. Eu tinha um caderninho que eu tinha anotado tudo onde comprava o quê, né? Eu tinha ido, né? No setor de compras do instituto, no meu último ano, e tinha feito toda a listagem onde comprava. E essa amiga, ela tinha um conhecido na aeronáutica. Daí a gente veio de avião da FAB, o coordenador acreditou na gente, deu dinheiro. Uma outra amiga, a Toshi, que é da turma do Armando Márcio Coimbra, me levou em todas as empresas, a gente comprou tudo e foi lá, montamos um laboratório. Tinha um professor da Alemanha, que já tinha chegado em Belém, faziam 2 anos, mas ele não conseguia lidar com a... Aliás, nem eu conseguia. Na época, fechava tudo na hora do almoço. Tudo era muito diferente, né? A forma de agir das pessoas. Eu me sentia em outro país mesmo, imagina um alemão. Então ele tinha muito mais dificuldade que eu. Eu briguei com esse alemão a vida toda, depois ele acabou sendo meu orientador, né? Mas o laboratório foi montado, então vocês vão de convir, né, que eu tinha mesmo talento para isso. E passei em primeiro lugar. O que é pior, daí você começa a ouvir boatos. Nunca ninguém chega para você e diz, você dormiu com o chefe. Mas daí tinha aquela coisa, a Ana dormiu com o chefe. É por isso que ela passou. Se fosse um homem, ninguém teria dito isso, é óbvio. Eu acho que hoje em dia também, esse tipo de comentário maldoso, maledicente, que nunca tem a pessoa que disse, é uma das piores coisas que existe. Vejam, eu passei por isso e nem achava que tinha sido discriminado. Não foi preciso eu parar e refletir sobre esse feminino no fazer geologia para chegar à conclusão, gente, a gente é muito discriminada, a gente tem que realmente trabalhar bem mais que um homem para alguém achar que a gente tem valor. Tem algo de errado, né? As coisas estão mudando. E aqui depois eu fui pensando nas minhas dificuldades com alguns colegas homens, sala de, né, vinham comentários em sala de aula, né, dificuldades com os colegas de departamento mesmo.
Mas assim, eu não sei refletir ainda o quanto que isso tem a interferência desse preconceito feminino, né? Então eu vou deixar de lado que talvez esse é um momento para mim mesmo, me recolher e repensar. E se um dia eu puder vir aqui e contar coisas que sejam relevantes para que vocês não passem por essas barreiras, eu virei. Mas por enquanto ainda está confuso. Mas aqui vocês sabem que até hoje isso acontece, né? Esses comentários. Eu fiquei refletindo muito, porque no ano que eu entrei, eu sempre quis ser professora, eu sempre quis ser pesquisadora, então eu não estava nem aí com a Petrobras. Mas quando eu comecei a pensar, eu me lembrei que quando a gente estava no último ano, o pessoal da Petrobras vinha na escola e tinha uma palestra. Mas você não podia entrar na palestra, nem as mulheres, nem os homens acima de 35 anos. Era proibido. Você podia até assistir, mas você não podia fazer o concurso. Naquela época, as minhas outras colegas também não tinham esses amores pela Petrobras. Então, a gente achou que, nossa, acho que nascemos assim, né? Não podemos entrar na Petrobras. Ou nem demos muita bola. Mas, em 1977, conta a minha amiga Cristina Moraes, que é do IPT, que é aposentada do IPT, que é amiga da Verônica também, que ela ouviu que, nessa época, em Brasília, as geólogas ficaram tão indignadas. Olha, a gente está falando em plena ditadura militar, gente. 77, não lembro mais quem era o governo. Geisel, não sei se era o Figueiredo já, acho que não. Mas era uma época muito difícil. Essas mulheres se rebelaram. O que elas iam fazer? Ir lá no prédio da Petrobras, quebrar e não sei o quê? Não ia ser possível fazer isso. Lá nas sufragistas, elas ficam tão desesperadas que elas, para ter o mínimo de visibilidade, começam a quebrar vidraças, explodir, elas vão para o terrorismo. Elas começam a explodir, até que nada disso adianta, e daí nem vou contar o resto. Mas o que é esse filme é muito legal, muito legal. Aqui, voltando para a Petrobras, elas impetraram o mandato de segurança e elas conseguiram fazer sim. Mas imagine, naquela época, não poderiam ir para qualquer lugar, só poderiam concorrer para o Simples. O Simples é um local que você não vai para o campo, você só fica trabalhando no laboratório. Então, Bogiani conta que o Vitor Mais também era contra a presença de mulheres. Mas ele dizia que, puxa, com o decorrer dos anos e tal, ele até começou a rever conceitos. Mas daí também era ainda reduzido, né? Ele achava, nossa, que interessante, né? Uma mulher podia trabalhar, ajudar melhor e trabalhar numa biblioteca. Sair, ir para o campo, fazer todas as coisas que hoje a gente faz, nunca, né? Não sonhava com isso. Muito menos a Petrobras. Tudo que qual era o argumento? Muito insalubre para uma mulher, mas não haviam condições, só tinham banheiros para homens, não tinham para as mulheres. Né? Bem, o fato é que em 1985, 8 anos depois, eu vi um artigo de jornal, as mulheres já estavam em todos os postos, inclusive na plataforma. Como que elas conseguiram? Não sei, mas acho que foi lutando. Então, isso aqui acho que é uma pesquisa legal para fazer. Eu trouxe aqui uma exceção. Marília Regali é da primeira turma de geologia. Ela era a única mulher. E, claro, ela não tinha a menor chance de estar na Petrobras, mas houve uma circunstância. Eles tinham um palinólogo alemão que eles não queriam mais recontratar ele, e viram nela uma perspectiva para ela se tornar, né, a substituta. Então, ela foi convidada, fez vários cursos, e se tornou, de fato, uma grande palinóloga, mas ela entrou de forma pontual e de um interesse econômico direto. Né? Então, aqui hoje, né, a gente vê várias propagandas da Petrobras dizendo que cada vez mais tem mulheres, não só na geologia, em todas as outras posições, né? Mas eu não tenho números de qual é essa porcentagem.
Porque esse muito deles pode ser muito pouco para nós, né? Não sei direito como é. De qualquer maneira, hoje isso é um horizonte muito fechado, né? Que a perspectiva da Petrobras contratar qualquer pessoa hoje está realmente muito incerta, né? Mas não sei como funcionou. Isso aí eu achei que era uma reflexão legal para a gente fazer, para ver como que elas fizeram, né? Só sei da história do primeiro. Outra coisa que me chamou a atenção, a nossa querida SBG. Começa que presidenta mesmo da SBG nunca vi nenhuma mulher, são só homens, né? Mas daí eu falei, não, vamos para os prêmios. Daí, olha, esse prêmio aqui é uma medalha de ouro, né, muito importante, que ela é dada pelo pesquisador que contribuiu com o conhecimento geológico, é líder de pesquisa, etc. Até hoje, é uma das premiações mais antigas da SBG. Até hoje, nenhuma mulher no Brasil ganhou. Eu tenho listas de mulheres que poderiam encabeçar isso daí. O Orville Derby também vai para a contribuição do conhecimento geológico. Pois é, em 2014, né, a professora da UERJ, a Mônica, ela foi premiada, o seu valor foi reconhecido. Mas é um prêmio ao longo de... Eu não sei quantos anos já tem esse prêmio na SBG. Esse Henry aqui é um prêmio voltado para a formação de recursos humanos. Imagino que até hoje só uma mulher da UERJ que ganhou esse prêmio em 2005. Já Monteiro Lobato é um prêmio novo de divulgação da geologia, né? Já em 2014, acho que foi a primeira vez, a Cátia da Bahia ganhou. E olha, tem um outro prêmio que é Fernando de Almeida para os melhores artigos e os primeiros autores que ganham, né, o prêmio. Teve duas mulheres premiadas, uma em 2006 e outra em 2010. Já é um avanço, né? Martelo de Prata é aquele prêmio dado para o geólogo que se destacou e ele não tem ainda 10 anos de formado, né? Então, mas veja, desde 1970 uma ganhou, eu não sei desde quando tem esse prêmio. E entre 1970 e 2014, 7. Até parece um número alto, né? Mas agora uma reflexão aqui, né? IGC. Né? Vamos ver como é que nós estamos aqui. 56, esse dado aqui eu peguei na secretaria. Temos 57 docentes. Só 13% são mulheres. Daí eu fui na secretaria de graduação, eu falei com o coordenador de curso, Ginaldo, mas não existem estatísticas sobre, né, as porcentagens de mulher. Eu teria que pesquisar e a secretaria também não consegue ainda gerar isso. Elas me forneceram dados de quantos alunos estão matriculados em 2000, 2006, 2016, eu pedi esses anos. 1973 foi quando eu entrei. E eu, né, sabendo o número de mulheres que existiam, eu fiz uma média, naquela época era 5%. Né? Em 2000, no curso de geologia, era 33%. Em 2006, já tem a Ligeia. Né? Então, 36% são as mulheres na geologia, 44% na Ligeia. Hoje, na matrícula de hoje, no primeiro semestre, total 38%. No Ligeia, 53%. Outro dado que me espantou, nenhuma mulher jamais ocupou e foi diretora aqui, certo? Nenhuma mulher jamais foi presidente da comissão de graduação de geologia. Eu acho que isso aqui é um dos cursos mais machistas que eu conheço, porque só lá no Pará, pelo menos coordenador de curso, eles já achavam que isso era coisa de mulher. Várias foram, né, coordenadoras. E aqui tem uma exceção honrosa, né, a professora Marli, que desde há muito, né, ela ocupa a presidência na comissão de pós-graduação, também na geocronologia, né? Então, isso aí são números para a gente pensar como é que está esse fazer geologia. E eu, né, já falei muito, eu queria pensar com vocês essas reflexões, como é esse feminino no fazer, né? De que forma que a gente consegue, né, se impor sem ser
autoritário, mas tendo autoridade no colocar as coisas. Quando você faz e tem autoria, você tem que ter autoridade sobre aquilo que você faz. Né? Que não pode ser confundido com uma briga de se estapear com o seu colega, que você quer ganhar uma posição em relação a ele. Como que a gente lida com isso? Né? Como que a gente muda esse cenário? Né? E está provado, realmente. A gente tem características diferentes dos homens, mas a gente pode assumir qualquer função. Todos nós, homens e mulheres, podemos assumir qualquer função considerada uma função de gênero, né? Do feminino e do masculino. Até mesmo a questão de gênero hoje é uma coisa muito discutida. Né? Então, estou aí com a nova geração. Vamos lá, gente. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e